Você já assistiu ao filme Madagascar? Já imaginou uma fuga de animais daquela proporção em âmbitos reais? Será que isso acontece? Acho que isso pode ser uma curiosidade de muitas pessoas. Hoje, traremos 10 casos em que animais fugiram de seus recintos e marcharam rumo à liberdade. Número 10. Rusty, o panda vermelho. Começamos na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., onde um panda vermelho aventureiro virou um fenômeno nas redes sociais em junho de 2013. Rusty, que tinha 11 meses na época, tinha se mudado recentemente para o Smithsonian National Zoo, quando ousadamente fugiu e passou o dia explorando a cidade. Embora os pandas vermelhos sejam animais naturalmente territoriais, esse rebelde marchou para quase 1 quilômetro de distância do zoológico. Após o extenso esforço do pessoal no Twitter para localizá-lo, Rusty decidiu começar uma família no verão seguinte. Sua juventude rebelde, entretanto, nunca será esquecida. Número 9. Goldie, a águia. A Grã-Bretanha de 1960 pode ser mais lembrada pela febre dos Beatles, uma das bandas mais famosas de todos os tempos. Mas, por 2 semanas do inverno de 1965, os holofotes ficaram em outro lugar. Goldie, a águia dourada, abandonou seus cuidados no zoológico de Londres, no final de fevereiro daquele ano, para estabelecer, como residência temporária, o vizinho Regent's Park. O majestoso predador era uma celebridade nacional, já que multidões apareciam todos os dias para ver o pássaro esticar suas asas. Goldie acabou sendo recapturada, mas logo depois conseguiu fugir de seu ninho, satisfazendo assim seu apetite pelo mundo exterior e pela plena liberdade. Número 8. O pinguim do Parque Tokyo Sea Life. O pinguim número 337 do Tokyo Sea Life Park enganou seus cuidadores por 82 dias em 2012, pulando de uma rocha com mais do dobro de sua altura antes de encontrar uma pequena lacuna na cerca do aquário. Esse pinguim de Humboldt encontrou fama fazendo várias aparições em toda a capital japonesa, incluindo algumas viagens frequentes à Baía de Tóquio. Em uma ocasião, ele até driblou a guarda costeira japonesa. Os tratadores de pássaros ficaram preocupados, pois acharam que ele não sobreviveria à cidade, mas com um amplo suprimento de comida nas águas circundantes, ele claramente estava jantando em grande estilo e livre de seu cativeiro. Número 7. Juba, a arara do Canadá. Juba, a arara, era residente do zoológico de Vancouver em 2009, quando ela se levantou e foi embora. Incapaz de voar por longas distâncias, de alguma forma, ela saiu de seu cercado e pulou em um compartimento oculto de um veículo familiar próximo, no qual permaneceu por 3 dias até ser descoberta. O distinto pássaro azul e dourado aninhou-se perto do motor, depois de pegar uma carona por mais de 30 km. Sua história provou ser uma sensação na mídia, mas até hoje não se sabe exatamente como essa arara conseguiu fugir. Número 6. Valério o jaguar. Infelizmente, nem toda história de fuga é alegre e divertida. Em 14 de julho de 2018, um jaguar de 3 anos fugiu de seu recinto no zoológico Audubon, em Nova Orleans. Ele havia mordido uma cerca de aço ao longo de seu recinto para criar um pequeno buraco. Felizmente, o zoológico estava fechado ao público na época, então nenhum ser humano foi ferido. O mesmo, infelizmente, não pode ser dito para outros animais do zoológico, já que 5 alpacas, 3 raposas e uma emu foram mortas por Valério, antes que os funcionários do zoológico pudessem tranquilizá-lo e proteger os outros animais. He was unfortunately doing what jaguars do. Our focus is going to be getting through grieving, making sure that his enclosure is repaired and moving forward. Felizmente, o zoológico optou por não sacrificar Valério, e ele foi devolvido ao seu recinto em fevereiro de 2019, embora com algumas cercas reforçadas, para que o ocorrido não se repita. Número 5. O incidente de Zenesville. 911. Yeah, there's a lion on Mount Perry Road in Grayshot. I'm pretty sure, and I just saw a wolf. I think I just seen one. Looks like a jaguar or a wolf or something. A cidade de Zenesville, em Ohio, foi o cenário da carnificina na noite de 18 de outubro de 2011, quando Terry Thompson, um colecionador de animais exóticos, libertou imprudentemente grandes felinos, ursos, lobos e macacos. Suas ações levaram a uma grande operação policial para caçar os fugitivos, o que infelizmente representou um grande risco para o público. Canais de notícias internacionais transmitiram as imagens da devastação na manhã seguinte. A história trouxe críticas globais às portas dos legisladores locais. Claramente, esse colecionador foi imprudente.
Número 4. O ataque do tigre de São Francisco. O zoológico de São Francisco estava fechando no dia de Natal de 2007, mas foi palco de uma fuga terrível. Tatiana, uma tigresa siberiana de 4 anos, que já havia atacado um tratador, estava no centro do incidente que resultou na morte de um visitante e na morte do próprio animal. Como você pode imaginar, isso causou bastante polêmica. O zoológico foi duramente criticado por não cumprir alguns padrões. Outros visitantes ficaram feridos no ataque, que durou cerca de 3 minutos, e que alguns especialistas dizem ter sido um desastre que poderia ter sido evitado. The San Francisco Zoo escape was an anomaly. Nothing like it had ever happened before. Número 3. Os cangurus de Honshusk. Nessa aqui, foi preciso de um grande trabalho em equipe. 3 cangurus embarcaram em uma grande fuga no estilo Hollywood, e para isso, eles pediram ajuda externa. O trio contornou as cercas, mas não pulando sobre elas como seria de se esperar de sua raça saltitante, mas abrindo túneis, usando buracos cavados primeiro por uma raposa e depois por um javali. Isso mesmo, 3 espécies se ajudaram nessa fuga. O esforço interespécies inspirou manchetes em todo o mundo, com leitores maravilhados com a astúcia dos marsupiais. Enquanto 2 dos cangurus foram capturados rapidamente, o outro evitou seus perseguidores e está solto pela natureza. Enquanto isso, a raposa e o javali desapareceram sem deixar vestígios. Número 2. Cyril, o leão marinho. O leão marinho, Cyril, atravessou a fronteira Canadá-Estados Unidos em 1958, quando escapou de um pequeno lago em Londres, Ontário. Cyril escapou do zoológico e nadou em águas muito arriscadas, incluindo o Lago Erie, ocupado pelos militares, até que foi encontrado nos Estados Unidos por barcos em Ohio. Perto dali, o zoológico de Toledo acolheu a criatura, e após algumas negociações um pouco tensas, a instituição concordou em devolvê-la à sua antiga casa. Esse leão marinho fez uma viagem e tanto, diga-se de passagem. Número 1. Fumanchu orangotango. Quando se trata de escapar de cativeiros, os orangotangos são extraordinariamente bons. Em 1985, um certo orangotango, chamado Ken Allen, se tornou uma superestrela no zoológico de São Diego, após 3 fugas bem-sucedidas em um curto período. Na verdade, Ken era tão bom em fugir que outros macacos começaram a copiá-lo. Mas, o vencedor de hoje não é Ken, e sim Fumanchu, um residente do zoológico de Omaha no final dos anos 60, que, frequentemente, tirava sua família de seus recintos. Como? Simples, escondendo um arame sob seu lábio. Ele usava para arrancar as fechaduras do portão. Isso mesmo. Esse orangotango era muito ardiloso, principalmente para abrir portões. O macaco era tão habilidoso em se libertar que até foi premiado com o título de membro honorário da Associação Americana de Chaveiros. E aí, o que achou do nosso top 10? Se surpreendeu com a inteligência de alguns desses animais? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações, assim você receberá mais vídeos como esse.